Fala pessoal, como é que vocês estão? Beleza? Hoje eu tô com as energias revigoradas, porque no dia de ontem eu tô ficando viciado nesse negócio de vlog. Era para escrever, era para gravar um por semana, mas eu gosto tanto de fazer isso que eu quero fazer isso todo dia, com audiência ou sem audiência. Deixa aí nos comentários se um dia aparecer alguém para comentar o que é que vocês acham disso. Então, ontem eu estava bem tristinho, né? Nem todo dia é um bom dia. E aí não deu para escrever, eu não consegui, não tive forças. Vou ajeitar a câmera aqui, porque, né, é vlog. Então, é isso mesmo. Vai ficar troncho, tá? E aí ontem não deu para escrever, mas, não deu para gravar. Mas hoje eu quero falar para você. Acho que vocês já perceberam que o que a gente faz aqui é falar sobre design de narrativa, né? É a minha área, é o que eu gosto, é o que eu amo fazer com a saga Critias. E eu podia pegar outros exemplos, se quiserem, a gente faz um dia especial, todo dia tal, a gente foca só em conversar sobre design de narrativa, né? Porque eu estou fazendo o bacharelado em design de games e, né, estou fazendo porque eu gosto. Então eu me encontrei, né? Pela primeira vez depois de muito tempo. Claro, eu já me encontrei na música, já me encontrei na escrita, mas também agora me encontrei no design de games. E hoje eu decidi falar sobre mais uma parte interessante dessa parte do design de narrativa, narrative design da saga Critias, que é as influências, que são, né? Que é, não, porque não é um, são várias. Então, que são as influências para criar a saga Critias. Eu já falei para vocês que eu nunca li Senhor dos Anéis, nunca li Harry Potter, nunca li Nárnia, mas tenho vontade. Até antes de morrer eu pretendo ler. Não sei se vou ter tempo. Mas eu fiz outras leituras, né? Hoje em dia, enquanto vocês aí, você é minha patroa, você é meu patrão, enquanto vocês não bancarem a saga Critias, eu vou continuar trabalhando para me bancar e sustentar a família. Mas se um dia isso vier a acontecer, quem sabe eu não vou ter tempo de, né, ler outras coisas, para talvez influenciar coisas vindouras da saga Critias. Mas então, se você nunca leu nada, João, sobre essas coisas, mas assistir filmes, né? Porque eu não li, eu não assisti filmes. Vivemos numa sociedade que pouco lê. É triste, eu sei. Eu escrevo livros, mas é isso mesmo, é verdade. Tá escrito na cara. Pá, pá, pá. Assisti filmes, assisti muitos filmes. Eu sou mais influenciado pelo cinema do que pela literatura em si. Mas eu gosto de ler. E depois dos 30, aí, quando eu resolvi fazer faculdade, que foi fazer história, aí eu aprendi a ler. E hoje eu só leio artigo, né? Coisa sem muita emoção, mas aí a gente lê. É o único tempo que tem. Mas sim, voltando, minha gente. A saga Critias tem uma influência grande, porque ela precisava ter uma influência. E aí eu preciso contar para vocês. Estamos lá no começo do século XXI, vocês sabem como eu gosto de dizer essa expressão. Lá no começo do século XXI, quando eu tinha 21 aninhos, eu era um adolescente. Eu não dava trabalho, mas também eu não fazia nada, né? Era simplesmente o desinteressado. Aos 19 anos eu conheci a música, me apaixonei pela música, eu já vinha com os Cavaleiros do Zodíaco, Zillion, outros animes, Dragon Ball e tantas outras coisas. Power Ranger também. Mas lá naquela época eu não tinha um cabedal teórico para pensar, eu tinha mais dúvidas. Porque eu vim de uma família humilde, uma família que não tinha muita instrução, a única instrução que tinha era trabalhar, 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 e estudo, estudo, estudo. Nunca me disseram para que eu tinha que estudar. Aí depois eu me lasquei. Eu descobri depois.
Mas, enfim, estamos correndo atrás do prejuízo aí, né? Então, o que é que tem na cabeça de um menino de vila, menino de bairro, de periferia, sem acessos, sem recursos financeiros, sem, na minha infância e adolescência, gente, eu nunca cheguei a passar necessidade. Eu agradeço muito a minha tia, porque foi ela quem me bancou, a minha família, a vida toda. A vida toda a gente morou com ela, na verdade mora ainda, né? Ela ajudou a construir um cantinho aqui atrás, que é esse que nós estamos, que eu amo muito. Mas, assim, não era nada além disso. Não era nada além disso, até porque a casa dela era muito cheia. Ela é aquela pessoa de coração grande que sempre ajudou todo mundo, então a família toda montava em cima. Mas não era nada além disso. E era, lembre-se, era uma época que não tinha internet. Era uma época em que tudo era difícil. E o máximo de informação que você conseguia ou era o jornal, ou era uma revista, ou a televisão. E a televisão, vocês sabem que nossa maravilha de cabedal teórico que foi construído pela televisão dos anos 80 e 90, se fosse notícias, não seriam muito legais. Mas a parte de desenho eram boas, mas mesmo assim era difícil. Mas aí eu tinha dúvidas, eu tinha muitas dúvidas. Um monte de dúvidas. Dúvidas hoje que eu não tenho mais. Que bom, eu sou muito feliz por não ter mais essas dúvidas. E aí, hoje, eu quero mostrar para vocês os livros que fundamentam a Saga Críticas, né? Porque a Saga Críticas é um enredo básico, eu já contei para vocês. Começa com as filhas do Crepúsculo, Alden e Rafika, que viram Ana. Ana vai lá, vem para cá, para a Terra. Tem uma filha que chama Sarah. Sarah tem outra filha, mais dois filhos que vão para o futuro. Depois volta todo mundo para Críticas. Ana vai, batalha, blá 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 blá. São as filhas do Crepúsculo. Mas como é que essa narrativa se desenvolve? Lembre-se, temos um espaço de 20 anos, então a narrativa cresceu comigo. Ela não é uma coisa que a gente pode dizer assim, como eu digo, ela não é comercial, porque eu nunca me interessei em estrategiar a estratégia do mercado, nem a estratégia do outro, né, ou da outra. Porque eu queria que fosse autêntico, eu queria que fosse meu, que só eu fizesse aquilo. Então eu deixo fluir, que minha cabecinha processa, ela vai e sai. Então temos quase 25 anos nessa brincadeira da Saga Críticas sendo construída. Mas aí eu lembro, minha gente, que em 2007, eu passei por algumas coisas antes, né? 2003 para frente, destruí minha banda pela primeira vez. Hoje eu acredito que eu não deveria ter feito aquilo, mas eu não tinha experiência, imaturo bastante para aquilo. Mas aí, em 2007, quando a gente tentou se reconstruir como banda, até hoje eu lembro, eu disse para o colega, que era o baixista na época eu tocava guitarra e cantava, e eu disse para ele e para o outro guitarrista, eu estou começando a minha jornada do conhecimento, e se vocês quiserem vir, venham comigo, porque a hora vai ser agora. Minha gente, aconteceu tanta coisa nesse interstício, muita coisa. E muito dessas coisas terminaram indo para a Saga Críticas. Então, eu participei de algumas coisas, tive algumas vivências, e tudo isso foi entrando no enredo da Saga Críticas. Mas eu lembro, nessa época, lá em 2007, quando eu falei essa frase para eles, depois daí a gente se separou, né? 2007 a banda acabou. Mas eu lembro que eu havia dito isso para eles
E 2007 também é um ano muito icônico na minha vida, porque foi um ano depois de 2005, né? O ano 2005 foi um ano de reconstrução. Eu tinha sido devastado em 2003. Todo mundo passa por isso. Então, 2003 foi um ano que foi de devastação para mim. 2006 eu catei os cacos e comecei tudo novamente. E 2007 um mundo novo começou a surgir para mim. A gente pode tratar isso mais adiante, porque são coisas mais delicadas, né, que vieram acontecendo. Mas aí, o que aconteceu? Eu sempre buscava algumas leituras, porque a internet não existia, a internet era internet de escada. E era muito difícil você conseguir alguma coisa, porque a internet estava começando, não tinha nada, literalmente não tinha nada. E a internet daquela época era texto basicamente. Né? Existiam as animações em flash, mas eram muito complicadas e eram mais voltadas para humor, né? Nada sério. Mas eu tinha muito interesse em certas coisas, até porque era uma cultura, eu vivia uma cultura muito presa. Eu vivia numa aldeia, numa vila. Opa, ponto número 1. Alguém lembra? Na saga Crítica, já leu? Já. Quem que vive numa vila fechada? Sara e Alderan e Hrafkel vão ser criadas numa vila fechada. Também que Alderan e Hrafkel, esse cenário ele não é explorado, mas o cenário da Sara ele é super explorado por essa questão da vila ser pequenininha, uma mentalidade pequena, muito fechada, chegando em certas partes ao radicalismo. Então você começa a ver coisas da vida atuando aí em si. E aí dentro disso, claro, óbvio, hoje estamos em 2025, já rompemos muitas barreiras, quebramos muito paradigma aí, que a vida é isso, né? Eu aprendi história, a história valeu para alguma coisa, valeu para isso. Para aprender que o novo sempre vai suplantar o antigo. E os paradigmas vão ser quebrados. Temos muita coisa boa que vem acontecendo em relação a detrimentos que aconteciam no passado. E aí, tipo, mas faz parte, né? Quem está dentro é quem sente, a gente não sabe. Mas eu passei por isso, eu passei por esse momento, eu vivi esse momento dessa transformação. E para quem mora numa vila, num mundo muito pequeno, o mais difícil para mim realmente foi a questão religiosa. Hoje eu não tenho problema nenhum com religião, respeito todas as expressões, mas em compensação, naquela época, eu venho de uma família cristã, mas não uma praticante. Então, tinha várias expressões dentro do meu convívio. E isso, de certa forma, me ajudou. Criou muitas dúvidas, mas também me ajudou. E tudo naquela época, minha gente, era muito secreto. Era tudo muito fechado. Então, isso para a cabeça de uma criança, de um adolescente, era o fim do mundo. Não tinha acessos, ninguém explicava nada, você apenas via as coisas. Enfim, estou enrolando para tentar ir direto ao ponto. Tá, vamos lá, vocês querem saber, né, o tema de hoje do vlog, como eu gosto de vlog, não, de novo não, são os livros que influenciaram a saga Crítica. Então, segura aí e bora começar. O primeiro livro que influencia diretamente a saga Críticas é a Bíblia cristã. Vou explicar cada um ao passo de cada um, certo? Depois vem esse daqui, porque depois que você conhece esse, você fica obrigado a conhecer esse aqui, que é o Pentateuco, a Torá. A Torá, não, desculpa. A Bíblia hebraica.
E aí depois veio o Sefer Yetzirah, que é mais uma parte do livro dos judeus. E dentro de tudo isso vão ter mais algumas efervescências, como a Cabala de Papos, o nosso querido amigo que influenciou Raul Seixas e Paulo Coelho, que é o Crowley, porque tudo isso deriva de uma coisa só, né? Então temos ordens, temos a maçonaria, temos a Rosa Cruz, que são ordens espiritualistas. Por que, que o livro dos Espíritos de Allan Kardec não está aí? Não influenciou também, mas ele, de certa forma, tá aqui, está incluso aqui. Então é isso. De uma forma geral, a saga Critias, ela se baseou... Ela não, né? Eu que criei. A saga Critias foi baseada nesses livros, porque ela precisava contar um caminho, uma jornada espiritual. Tem outras filosofias? Tem. Mas essas são as principais, e quem lê o livro, né, o último portal, vai entender o que é que está acontecendo aí. Então, vamos lá. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco mais longo, porque eu preciso explicar isso. Bíblia cristã, que a gente vai chamar de mitologia cristã, porque a gente está livre, como eu disse, quebramos muitos paradigmas, e a gente está livre de dogmas. Né? Respeito muito a Igreja Católica e todas as suas desinências, estudei muito, eu sou uma das poucas pessoas nessa história que, que conhece bem isso aqui, porque se tinha uma coisa que eu gostava de ler, era a Bíblia. Então, assim, tipo, eu assisto A Paixão de Cristo, mesmo sabendo já que está tudo aqui, eu assisto todo ano, eu adoro assistir A Paixão de Cristo. Um dia irei na Paixão de Cristo em Caruaru. Então, por que a Bíblia cristã? Porque é uma dúvida principal do brasileiro que vem de uma cultura judaico-cristã ocidental, é entender que peste aconteceu com tudo isso. Tem um outro livro que chama Quando o Nosso Mundo se Tornou Cristão, do Paul Vane, que eu aprendi lá em História. Não trouxe ele para cá porque ele influencia indiretamente, apesar de ter um pedaço grande disso na introdução do livro. Mas é isso, então. A história do Jesus Cristo, ela me fascina. Não a história do cristianismo. O que vem depois da execução de Jesus não me anima em nada, tirando algumas partes, como os pensadores, Eusébio, Santo Agostinho, Agripa, tantos outros que ajudaram a construir a Igreja Católica. Isso é muito fantástico, minha gente. Se vocês tiverem condições de ter acesso a esses textos, é uma imersão filosófica muito legal. Mas a cultura cristã em si, ela não me anima muito, né? Porque a partir do momento que a coisa se torna um negócio, fica chato. Mas a história do proto-cristianismo, a história até Paulo, e o que vem um pouco depois de Paulo, antes de Constantino, lá em 316, é fantástico. É uma coisa que vale a pena você olhar. Então, a Saga Critias bebe muito nisso. O segundo livro, que aí puxa o outro, né, é a Bíblia. É só deixando destaque. Eu sei que vocês sabem, é uma besteira falar isso, porque Bíblia vem do latim, que significa biblios, livro. Então, a Bíblia significa livro, então ela é um livro. Então, o livro sagrado dos hebreus, dos judeus, né, dos judeus, ele divide em duas partes, e uma parte importante dele, que é o Pentateuco, que são os 5 primeiros da Bíblia cristã, e ele influencia, de certa forma, porque precisava buscar esse conhecimento mais a fundo. E o outro livro
eu tive que ir entendendo. Não é uma coisa fácil de entender, porque o judeu que é judeu não vai entregar para você o segredo dele. Só quem é judeu conhece as coisas. Então, quem não é, fica na tangente lá, tentando botar a cabecinha para olhar na janela lá alguma coisa que nunca vai olhar. Como, por exemplo, uma coisa super simples, que é esse gesto aqui do cara lá do Jornada das Estrelas, que até hoje o mundo geek usa como se fosse a coisa mais nova possível, mas não, isso era o símbolo dos Coen. Ele era judeu e ele disse, eu vou usar o símbolo da minha família para passar. Quantos não fizeram isso? E hoje a cultura pop usa como um símbolo de desinência pop, mas não é o símbolo da família dele, pronto. Então tem muita simbologia, muita coisa legal para entender. E aí vem o Eliphas Levi, né? O Eliphas Levi, ele é um cara que não é o primeiro, né? Temos muitos outros, mas ele é o que terminou no século XIX ganhando uma certa fama por falar de ocultismo, porque a gente tem que lembrar que no século XIX nós temos o iluminismo, né? Trazendo aquelas ideias revolucionárias, aquela coisa toda, e é nesse momento que o espiritismo, né, do Allan Kardec, ele começa a se manifestar com força na França. E aí, alguns estudiosos, como o Eliphas Levi, por exemplo, começam a tentar entender essas forças da natureza, que nada mais é do que, como eu sempre digo, é o nosso Deus interior que está dentro de nós. O ser que não reconhece a existência de uma essência, você bote o nome que você quiser nela, mas de uma essência que te liga ao universo, e eu não estou falando do cosmos nem de ET, eu estou falando do teu universo interior, do teu universo ao teu redor e do universo que está dentro do planeta Terra. Se você renega a existência dessa força, você está renegando a existência da natureza, da física. E fazendo isso, você está se anulando. Mas não é bem por aí que funciona, né? Então, assim, é como eu sempre digo. É eu que não disse, não. Na verdade, quem disse foi Aristóteles. Se põe nome nas coisas, se põe nome nas coisas. Você bota o nome que você quiser, mas você precisa reconhecer que dentro de você tem uma força que você vai trabalhar ou positivamente ou negativamente, para o bem ou para o mal. E aí entregamos mais um segredo aí da saga Critias, que é essa dicotomia Alderan, Ravka e a pedra, né, pedra de equivalência, que vai unir o bem e o mal, que é a união da Midstone com a Micustone, e vai fazer esse equilíbrio. Tem gente que acorda de manhã, acorda e minha vida tá uma porcaria. Meu filho, se prepara. Não, porque são 24 horas que você vai viver com os olhos abertos encarando o mundo. Se você diz que a sua vida tá chata, sua vida é ruim, então boa sorte, porque o seu dia vai ser péssimo. Gente, eu comecei em 2011 a analisar isso e deu certo. Quando se dizia que era ruim, o dia era péssimo. Quando se diz que o dia é bom, a coisa muda. Então, todos esses livros aqui e mais alguns me ajudaram a entender isso. Então, a saga Critias foi construída exatamente em cima disso, de entender que você é o dono ou a dona do seu universo e é você quem vai orientar os astros que estão nele. Não espere por ninguém, é você. Ligue o seu radar e faça os orbes girarem ao seu favor. Use as pedras elementais
para puxar a energia de Ignis, que é o fogo, de Aqua, que é a água, de Telos, que é a terra, de que é o ar, ao teu favor. Você está com sede? Concentra, quero tomar água. Você quer andar por um caminho que não tem como você andar? Concentra no Telos e fecha a terra para você andar. Você está uma barreira de gelo, você quer abrir a barreira de gelo? Concentra no fogo, Ignis, e abre aquele gelo, transforma em água para tu passar, para tu navegar. E a água para você beber. Então, tá aí entregue mais uma parte grande da filosofia que está dentro da Saga Críticas, que você pode levar para a sua vida. Eu apliquei isso na minha vida em 2011. Só que eu levei mais de 15 anos para entender isso. Por quê? Sabe por quê? Porque eu já deveria ter terminado o vídeo, mas eu vou esticar. Vou fazer um vídeo de 30 minutos hoje. E claro, se você se interessou e quer que a gente converse mais sobre isso, deixa aí nos comentários. A gente está construindo o canal. Então, deixa nos comentários. Quero saber mais dessa parte filosófica, ocultista da Saga Críticas. Se você quer construir o teu mundo, você precisa usar os elementos que estão ao teu redor. Ao redor do universo. É matemática. Universo, conjunto das coisas que estão ali dentro. Se você quer que algo aconteça, mentaliza e corre atrás. Não tem mágica. Tem Disney não, gente. Não é vou mentalizar e as coisas vão acontecer, não. Mentaliza e faz acontecer, porque nós somos seres humanos, nós não voamos. Nós podemos nos deslocar. Então, mentaliza. Quero conseguir uma coisa, é tudo metáfora. Quero conseguir uma coisa, mentaliza que tu quer aquela coisa que vai acontecer. Eu vou dar um exemplo simples. Hoje vocês veem aqui atrás de mim, eu tenho umas bugigangas, um pequeno estúdio que eu não tenho valor comercial para ele. Gostaria de ter, mas não tenho. Tenho meus instrumentos, tenho uma casa. Mas há 25 anos atrás eu não tinha. E eu não sabia como ter isso, porque eu não tinha instrução. Mas isso nunca saiu da minha cabeça, minha gente. Aqui, onde é o meu quartinho, né, o Recanto do Guerreiro, o quartel-general da Saga Críticas, era uma casa abandonada, uma lavanderia. E eu sempre olhava para cá e dizia, um dia isso aqui vai ser o meu estúdio. Gente, eu estou aqui hoje. Demorou? Demorou, porque eu não sabia. Que é isso que eu quero lhe dizer. Nós estamos tão acostumados com o negativo que pensar positivamente é a coisa mais difícil do mundo. Então, quando a gente começa a pensar positivo, o negativo vem com mais força e apaga a gente. Então, esse é o teu maior desafio. A campanha vai se basear nisso, em você pensar positivo. Eu sempre sonhei em ter uma guitarra Jackson. Hoje eu tenho uma guitarra Jackson. Sempre sonhei em ter uma bateria. Levou 20 anos, mas hoje eu tenho uma bateria. Eu comecei com uma bateria de bacia, panela e lata. Hoje eu tenho uma bateria que está aqui atrás. Eu sempre sonhei, que foi a minha última aquisição, em ter um baixo Tobias. Eu já tinha desistido. Mas de alguma forma isso ficou tão grande dentro de mim e hoje eu tenho um baixo Tobias. E eu vou conseguir muito mais. A Saga Críticas vai brilhar. E eu vou conseguir tudo o que eu desejo com a Saga Críticas daqui a alguns anos. Então, esse é o recado que eu quero deixar para você. Que é o recado da Saga Críticas. Positivo, negativo. Pensa positivo que vai dar tudo certo. Não vai ser fácil, vai ser difícil. Mas você vai conseguir. Nunca pensa negativo. Porque a gente já vive na vida negativa e é isso.
tá bom? Então, até o próximo vídeo.